dia, mais uma vez, mais um dia, satisfação estar com vocês. Espero que tenham gostado de ontem e que hoje a gente possa também, falar mais um pouco. Vou tentar não repetir o que já foi falado ontem. Eu sei que os temas vão sempre se chocando, mas a gente vai tentar falar algo diferente do que nós já falamos ontem. Eu vou começar falando sobre um pouco do contexto histórico do direito da criança e do adolescente, para a gente entender como que nós chegamos hoje. Por que hoje nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente? Por que existe aquele artigo 227 da Constituição? Então, eu começo dizendo sobre as primeiras, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu quero fazer um exercício com vocês. Dá para imaginar quantas crianças ficaram sem o pai e sem a mãe na guerra? Contexto de guerra, depois veio ainda a Guerra Fria, os Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje Rússia, ficavam naquela guerra, um querendo dizer que o sistema ou capitalista ou socialista era melhor do que o outro. Nesse momento, muitas crianças de fato sofreram muitos traumas, muitos pais, mães faleceram na razão dessas guerras. E em seguida, eu quero contar para vocês o caso dos órfãos da Romênia. Nessa dicotomia capitalismo-socialismo, teve um ditador da Romênia, o Ceausescu, Francisco Ceausescu, uma coisa assim. Ele quis provar que o sistema dele, na época que era socialista, era melhor que o capitalista, e ele teve uma ideia. Bom, o nosso país é um país essencialmente rural. A gente planta e colhe. Portanto, quanto mais gente para plantar e colher, melhor. Como que eu vou conseguir fazer para a minha população do meu país ficar maior? Mais gente para trabalhar? Tive uma ideia. Eu vou proibir as mulheres de fazer qualquer tipo de controle de natalidade. Veja a ideia que ele teve. Para isso, ele precisava de ter alguém para fiscalizar, Polícia do controle menstrual. O promotor está brincando comigo. Não, isso é fato. Polícia do controle menstrual. Ia na casa das mulheres, sabia o ciclo e tinha que estar grávida. Tinha que ter, não começa a estar grávida. Então, assim, as famílias que antes tinham 1, 2 filhos passaram a ter 12, 15, 18, 20. Então, virou uma loucura, Uma loucura. E adivinhem, vocês acham que essas famílias tinham condições financeiras de manter essas crianças? Não tinham. Resultado desastroso. Foi necessário que o Estado criasse um monte de abrigos. Abrigo para crianças que acabou sendo abandonada, com as crianças maltratadas, negligenciadas, violentadas. Ou o Estado fazia alguma coisa ou morriam. E a ideia dele de produzir mais gente, uma população maior, não ia adiantar de nada. E aí ele começou a construir os abrigões. E esses abrigos começaram a receber crianças, e centenas de crianças em um único abrigo, maior do que esse auditório, os bercinhos enfileirados, e as crianças passavam o dia olhando para o teto branco. As crianças tinham pouquíssimas cuidadoras, e essas cuidadoras que tinham, eram tipo uma cuidadora para 15 bebês, um negócio assim, uma para 20. Esses bebês simplesmente passavam o dia olhando para o teto branco, barriguinha para cima, sem nenhuma interação, sem nenhum tipo de estímulo. Acho que a palavra estímulo é a palavra ideal para esse momento. Passados 10, 20 anos desse experimento, a faculdade de Harvard, com vários neurocientistas, esteve lá para tentar entender o que aconteceu com essa geração. Então vejam, o resultado de traumas, abandonos, violências, repercute fisicamente, repercute biologicamente. As sinapses dos neurônios não vão trabalhar da mesma forma. E eu estou falando isso porque, se a gente pensar numa creche hoje em dia que não tem estímulo, que a criança passa o dia de fato deitada no berço, olhando para o teto branco, é a mesma coisa. Olha o tamanho do problema. Mas depois volta para casa, o pai e a mãe estimula. Será se esses pais que a gente lida no nosso dia a dia fazem isso? Pai trabalha o dia inteiro, às vezes no braçal, não trabalha, a mãe também, chegam em casa assim, exaustos. Será se eles estimulam as crianças? Então, a gente tem a ciência hoje ao nosso lado para mostrar o resultado de quem não recebe estímulo.
ela falou de hospitalismo. Tem uma outra expressão também que como é o nome? A pessoa sofre de uma doença como se fosse assim, falta de ter o toque, de ter a pele, fome de pele. Fome de pele. Ou seja, as crianças, elas receberam alimentação adequada. Elas tinham alimento suficiente, porque a coordenadora ia lá e dava comida. Só que a fome dela não era essa fome. A fome dela era de pele. Essa é a expressão. Faltou o toque, faltou o acolhimento, faltou a sensação de pertencimento. Tem aquela questão do olho da mãe, do olho da criança que está aumentando. Tem todo um conceito já hoje da ciência, do tanto que isso faz a diferença. Enfim, eu estou mostrando para vocês algo que me preocupa demais. Depois que eu comecei a estudar um pouquinho sobre essa questão de neurociência, eu fiquei apavorado. E queria compartilhar isso com vocês. Nós recebemos nas nossas escolas, muitas vezes, crianças que são do acolhimento. Aqui em Palmas, nós temos 3 abrigos. Abrigo e serviço de acolhimento institucional é a mesma coisa, tá? Só muda o nome. Serviço de acolhimento institucional é a mesma coisa que abrigo. Aqui em Palmas nós temos a Casa Acolhida, temos a Raio de Sol e a Sementinha de Amor. Cada um desses serviços de acolhimento tem, em média, 10 crianças. Então, em Palmas tem mais ou menos 30 acolhidos, e todos esses 30 acolhidos estão passando todos os dias aonde? Na escola. Então, é a mesma coisa em todas as cidades. Aqui em Palmas nós temos 16 cidades que têm abrigos. É isso, né, gente? 16? Acho que é isso. 16 cidades que têm abrigos. Dá 139, 16 têm abrigos, e essas crianças passam o dia nas escolas. Então, tudo isso aqui, para essas crianças, faz ainda mais sentido, São crianças que estão sofrendo comprovadamente todo tipo de violação de direitos, e por isso que estão no abrigo, senão estariam na casa do pai e da mãe. Então, nesse contexto histórico, as crianças, elas trabalhavam, indústria, todo tipo de indústria. Isso aqui são fotos assim, olha o tamanho das crianças trabalhando. Daquela revolução industrial que teve na Inglaterra, essa era a nossa realidade. E aí, em 1924, veja, 1924, só então que veio a primeira declaração de direitos de qualquer tipo de criança lá em Genebra. Até então, criança não tinha direito nenhum. Então, tudo, se for pensar, bem recente. No Brasil, 1927, veio o primeiro Código de Menores, que é o Código Melo Matos. Essa lei que proibiu a roda dos expostos. Veja, 1924, só então que veio a primeira declaração de direitos de qualquer tipo de criança lá em Genebra. Até então, criança não tinha direito nenhum. Então, é tudo, se for pensar bem, é recente. No Brasil, 1927, veio o primeiro Código de Menores, que é o Código Melo Matos. Essa lei que proibiu a roda dos expostos. A roda dos expostos era aquela que as crianças eram colocadas dentro de uma esfera cilíndrica numa maternidade. A mãe chegava pelo lado de fora, colocava a criança, como se fosse a porta de banco, aquela que gira. Colocava a criança ali, era um bercinho, girava, aí a criança estava do lado de dentro, aí vinha uma pessoa do hospital, pegava essa criança ia ser adotada, ia viver em lares adotivos. Em 1927, isso foi proibido. Veja como tudo isso ainda é tão recente, Em 41, Serviço de Assistência aos Menores, foi o primeiro órgão federal a se responsabilizar pelo controle da assistência a esses menores. Em 1946, a Unicef foi criada pela ONU. Em 59, veio a Declaração Universal dos Direitos da Criança pela ONU. Em 64, no golpe militar, os militares extinguem a SAM e criam a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, que é a FUNABEM, que veio junto com a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. 73, a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho fixa a idade mínima de 18 anos para trabalhos inseguros e prejudiciais à saúde. Vejam, em 73 apenas, que a Organização Internacional do Trabalho falou, criança não pode trabalhar daquele jeito não, de indústria, perdendo a mão, perdendo o pé, decepando o braço, trabalhando 12, 13 horas por dia. Isso era absolutamente normal. Criança era um mini adulto. Um adulto em miniatura. Por que não vai trabalhar? Vai trabalhar. Escola? Mas nem pensar. Vai trabalhar. 73 que aí sim começam a pensar um pouco melhor. Peraí, criança não pode trabalhar desse jeito não. 79 o novo Código de Menores.
E, finalmente, em 88, que veio a nossa Constituição, trazendo a doutrina da proteção integral. Você veja, fruto de uma maturidade, né? E não só no Brasil, mas no mundo. O mundo, né, começou a perceber que criança tinha um desenvolvimento ali físico, mental, né, biológico, e tinha que ser respeitado isso sob pena de trazer prejuízos. Aí, em 90, veio o Estatuto da Criança, Lei 8.069. E em 90, o Brasil assina a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. E vejam, em 1990, com o Estatuto da Criança, é Estatuto do Menor ou é Estatuto da Criança e do Adolescente? Né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aquele Código de Menores deixou de existir. Estou falando isso por quê? Porque a gente ainda usa, o menor fez isso, o menor fez aquilo, a gente vê muitas vezes na imprensa, né? Menor pratica assalto, menor foi preso. Menor, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, o termo menor passou a ser um termo pejorativo. Pejorativo. Por que pejorativo? Porque desde essa época do Código de Menores, quando a imprensa queria noticiar um assalto, ato infracional, o adolescente fez um assalto. Aí dizia o seguinte: o menor, usando uma faca, praticou um assalto contra uma criança inocente indo para a escola. Então, a vítima era a criança. Quem praticou era o menor. O termo menor sempre foi associado com quem estava praticando alguma coisa ruim. Por isso que tinha FEBEM. FEBEM, que era a Fundação de Bem-Estar do Menor. Menor, você estava sempre associado com quem estava praticando coisa errada, crimes. Então, portanto, quando eclodiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós combinamos, né, entre nós militantes da causa da criança e do adolescente, da gente não usar mais o termo menor. A menos que você vai dizer, não, ele é menor de 18 anos. Aí tudo bem, você quer dizer, se referir à idade, especificamente à idade. Não, ele é menor de 18 anos, tudo bem. Aquele menor, tá, é pejorativo. E em 90, promulgada a Lei da Saúde, 80, em 93, promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, em 90 veio o SUS, 93 veio o SUAS, que o Zé da Guia falou ontem. 3 anos depois, são leis que têm os conceitos muito parecidos, muito semelhantes, né, no sentido de proteção social básica, proteção social especial, dividido em níveis, né, dividido nos níveis de complexidade da assistência e da saúde. 2009 veio essa lei 12.010, muito importante para nós, orientações técnicas, portarias. 2016, o marco legal da primeira infância. Essa lei, né, de 2016, ela veio totalmente inspirada naquilo que eu mostrei para vocês do caso dos órfãos da Romênia. Totalmente inspirada na ciência. Bom dia, doutora. Então, assim, muitas leis, de fato, elas são debatidas no Congresso Nacional e são promulgadas com base na ciência. Essa é o que eu conheço, talvez seja a mais feita com base em ciência. Um grupo de pessoas especialistas em neurociência, entendendo o que a criança precisa para se desenvolver, criou essa lei. É o marco legal da primeira infância. Quem não conhece, anota, leia a lei. Pega no Google, escreve lei, marco legal da primeira infância, leia a lei. São poucos artigos. Vocês vão gostar do que vocês vão ler, eu tenho certeza. Depois veio o programa Criança Feliz. O Criança Feliz é aquela ideia do agente comunitário ir na casa da pessoa e tentar entender se aquela criança está recebendo estímulo. Não tem tudo a ver com o que eu estava dizendo? A criança está sendo estimulada, ou os pais estão deixando a criança no bercinho olhando para o teto branco. Criança Feliz é isso. Meu município não está sendo feito tão bem. Aí é problema na execução. Mas a concepção do projeto é esse. É a gente não deixar mais criança olhando para teto branco, para ter, de fato, desenvolvimento. E aí nós estamos falando aqui no nosso evento sobre a rede de proteção. Então eu trouxe a resolução do CONANDA, que materializou o que é esse sistema de garantias de direito. Essa resolução 113, ela explica que o sistema de garantia de direitos se constitui na articulação e na integração de todas aquelas políticas, as pastas, as secretarias, que não podem mais trabalhar como se fossem ilhas. Não, a educação está aqui, a saúde está lá. Não, a resolução do CONANDA, gente, é o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então ele trouxe, né, essa resolução para explicar para a gente que nós precisamos trabalhar de maneira articulada e integrada, unindo a saúde, educação, assistência, trabalho, segurança pública, planejamento, orçamento, relações exteriores, promoção de igualdade, valorização da diversidade e tudo mais que a gente tiver no nosso município. Fomentando e integrando o princípio do interesse superior da criança e do adolescente, através da elaboração de atos legislativos, políticas, programas, ações. E o SGD tem que promover estudos e pesquisas, processos de formação de recursos humanos, assegurar que as opiniões das crianças sejam asseguradas, promover, defender e controlar a efetivação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, etc., de modo que sejam reconhecidos e respeitados como sujeitos de direitos. Então, foi com a Constituição de 88, aquele artigo 227, e com o Estatuto da Criança, que a criança deixou de ser objeto de intervenção estatal. Como assim, objeto de intervenção estatal? Até então, as crianças não tinham direitos. Por exemplo, eu e minha esposa, nós tivemos um filho, mas a gente não quer cuidar do filho. A gente não tem condição. Não é que não quer, né? Não tem condição por algum motivo. Como que era antigamente? Vou dar para minha amiga, vou dar para o meu vizinho, que cuide, ele que cuide. Entrega a criança de qualquer forma. Eu sei que hoje em dia ainda acontece isso, mas quando acontece, quando a justiça descobre, a gente anula essa entrega ilegal. Por que anula? Porque hoje existe o Sistema Nacional de Adoção, existe uma fila de espera com muitas pessoas que foram treinadas, capacitadas, receberam um monte de treinamento da justiça, de psicólogos, assistentes sociais, entendendo como que é difícil você, né, muitas vezes, receber uma criança, etc. Então, tem todo um treinamento. Então, quando acontece uma entrega como essa, a justiça anula e entrega para aquela pessoa que está na fila. Quem que é o primeiro da fila? Chama ele. Essa criança é do seu perfil? É de acordo com o perfil que você tem interesse em adotar? Porque quando você vai, né, se inscrever para adoção, você tem que colocar na ficha, se você quer adotar uma criança até 1, até 2, até 3, até 7, até 10, até 12, até 15. Você pode escolher a cor da pele, se você aceita criança com alguma deficiência, com problema de saúde, se você aceita grupo de irmãos. Saibam vocês que quem aceita crianças, grupo de irmão com doença, adota no dia seguinte. Não tem demora na fila de adoção para quem aceita criança que tenha doença. Quem aceita criança que tenha um grupo de irmãos, 2, 3 irmãos juntos. Porque a gente sempre fala, né? Vocês vão concordar comigo, sempre a gente fala, a fila de adoção demora, para adotar de maneira correta demora demais. Mentira. Demora demais para quem quer adotar uma criança até 1 ano da pele branca. Aí demora mesmo. Por que demora? Porque a maioria das pessoas, infelizmente no Brasil, todo mundo sabe da desigualdade social no Brasil. Que tipo de perfil vocês acham que vão parar num abrigo? A criança branca, do olho azul? Não. Essa criança dificilmente vai para um abrigo. Temos uma desigualdade absurda no Brasil. Essas crianças dificilmente vão parar no abrigo. Então, com o advento do Estatuto da Criança, as crianças passaram a ser sujeito de direitos. Né? Então, é um rompimento significativo de uma doutrina para outra. Então, em resumo, o sistema de garantia de direitos é a mesma coisa de rede de proteção, você pode usar qualquer um desses 2 nomes, tá? É o conjunto de pessoas e instituições do governo e da sociedade civil, articulados e integrados em rede para tornar efetiva a promoção, a proteção e o controle social. O artigo 86 do ECA meio que repete isso também. A política de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes far-se-á através de um conjunto articulado de ações do governo e da sociedade, da União, Estados, DF e municípios. Tá? E no Estatuto, onde mais aparece essa ideia de um sistema de garantias, de uma rede de proteção? Olha só esses artigos, gente. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e adolescente, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, terrorizante, vexatório ou constrangedor. É dever de todos. Estou negritando. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente. Todos mesmo, sem exceção. Então a lei é muito clara, né? E quem constitui esse sistema de garantias? Como eu disse já, todo mundo, né? Família, conselhos, escolas,
Poder Executivo, né, Legislativo, Judiciário, MP, OAB, Defensoria, Sociedade Civil, polícias, comunidade, igrejas, todo mundo está junto. Isso constitui tal sistema de garantias. Então, vocês da educação, a maioria eu sei que é da educação, nunca mais vai poder usar aquela expressão que foi, né, que brincaram aqui ontem. Ah, chama a rede. Não, não é que chama a rede, vocês são a rede. Todos nós somos a rede, de mãos dadas, senão a gente não consegue cumprir o nosso objetivo. Quem que comanda esse sistema, essa rede, tem um órgão central? Não, é sistêmico, né? Todo mundo junto. Não tem um órgão central. Cada um tem que saber o seu papel, assumir a sua responsabilidade, de maneira descentralizada, de preferência municipalizado, com integração, com articulação. Eu sei que depois a Silvia vai explorar com mais calma essa engrenagem aqui, mas essa engrenagem é maravilhosa para mostrar tudo isso que nós estamos dizendo, né? Esse eixo, esse sistema de garantias composto, né? É uma engrenagem que, se qualquer peça parar de funcionar, tudo para. Se a educação parar, meu amigo, acabou. Se a saúde parar, Deus me livre. Se a assistência não funcionar, passa fome. Um depende do outro. Eu vou passar rápido porque a Silvia vai explorar com mais calma esse desenho. Então, quais são os eixos estratégicos desse sistema de garantias? Defesa, promoção e controle. Defesa, promoção e controle. Quem que está na defesa? Olha lá. Judiciário, Ministério Público, Defensoria, OAB, Polícia Militar, Conselhos Tutelares, Ouvidoria. Então, quem está na defesa são esses órgãos. Quem que está na promoção? Na promoção são os órgãos que executam as políticas. Saúde, assistência, educação, tá? Esses são os órgãos da promoção. E quem que está no controle? São os conselhos municipais, ou estaduais, ou o CONANDA. É o conselho que delibera a política pública, tá? Então, esses são os que participam do controle social, são órgãos colegiados, paritários, formula e delibera a política pública. Olha que interessante essa decisão do STJ, ela é emblemática da Helena Calmon, lá em 2003. Ela diz, em outros termos, que quando esse conselho, alguém aqui é do Conselho de Direitos, CMDCA, todo mundo? CMDCA, vocês têm uma força que não sei se vocês têm noção dessa força. Artigo 204 da Constituição Federal diz o seguinte, que a Constituição, ela deu uma ordem, que o gestor, ele não pode governar sozinho, ele tem que transferir um pouco para o controle social. É o povo no comando, o povo tem o poder, isso é na Constituição. Nenhum governador, nenhum prefeito pode mudar, está na Constituição. E esse povo tem que governar junto com o prefeito, com o governador, por meio dos conselhos. Então, esses conselhos estão na Constituição. Por isso que tem essa decisão, que vale para o Brasil inteiro. Na atualidade, o império da lei e seu controle, a cargo do judiciário, autoriza que se examine, inclusive, as razões de conveniência e oportunidade do administrador. Item 2, esse que me interessa. Ó. Vamos ler aqui. Ó. Legitimidade do Ministério Público para exigir do município a execução de política específica, a qual se tornou obrigatória, por meio de quê? Resolução do CMDCA. Em outras palavras, aqui nesse caso, o CMDCA, ele deu uma ordem para o município construir um abrigo. E o prefeito falou, não construa. O CMDCA, mas espera aí, eu baixei uma resolução determinando que se faça um abrigo. E eu não estou falando isso porque eu acordei com vontade de ter um abrigo. Eu estou determinando, eu, CMDCA, estou determinando, porque tem um monte de criança que precisa desse abrigo. Não é porque eu quero, é porque as crianças precisam e no meu município não tem abrigo. E aí o prefeito falou, mas eu não posso, eu não quero, briga daqui, briga de lá, procuraram o Ministério Público ajuizou uma ação, dizendo, tem que fazer, tem que cumprir a ordem do Conselho. Isso foi para o Judiciário, primeira instância, o juiz falou, tem que fazer. Foi para o Tribunal de Justiça, tem que fazer. O município não, ainda concordando, mais um recurso, foi para o STJ em Brasília, e o STJ falou, tem que fazer. O prefeito tem que cumprir a obrigação. Quando há uma resolução, quando há um entendimento desse colegiado, essa resolução ela é obrigatória. Ah, mas então eu vou fazer uma resolução para construir, sei lá, um prédio de 200 andares. Claro que não. Tudo é com base na razoabilidade.
Tudo tem que ter um diagnóstico, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter fundamento, tem que ter uma lógica. Tendo isso, você convence o judiciário. Não tendo, claro que você não convence. Da política de atendimento, missão, responsabilidades, encargos da rede de proteção. Aqui eu vou passar mais rápido, porque a doutora Mirella explorou ontem, né? Então eu vou tentar ver o que ela não falou. Aqui é sobre a necessidade da educação, né? Entender que faz parte da rede, né? A criação do comitê de gestão colegiada, capacitação, o dever de comunicação, que eu quero explorar mais, que ela passou muito rápido ontem, necessidade de fluxo e protocolos, necessidade de superação do papel de mero encaminhador de casos para o conselho tutelar. Eu ontem achei que a conselheira, Maria Vani, ia explorar mais isso, mas ela não explorou do jeito que eu imaginei que ela fosse fazer. Maria Vani está aqui? Não. Está não, né? Eu tenho esse sentimento, que tem muito isso ainda, sabe? A escola não exaurir tudo aquilo que tem potencial, sabe? Com os pais, com o aluno. Eu vejo isso no meu dia a dia na promotoria. E simplesmente lavo as mãos e chama o conselho tutelar. Conselho tutelar, gente, você sabe qual é o papel do conselho? Assim, na prática, na lei mesmo, no artigo 136, é requisitar serviços. Ele requisita, ele não pede, ele requisita. Quando vem do conselho, é uma ordem. Se não cumprir, é uma infração administrativa que tem multa, de 3 a 20 salários mínimos. Mas ele não executa a política pública. Ele visita lá, por exemplo, o pai, a mãe, ele identifica um problema e ele vai requisitar de quem tem a competência para resolver aquele problema. Muitas vezes ele vai requisitar da assistência, vai requisitar da saúde, vai requisitar da educação, vai requisitar de outra secretaria. Mas ele mesmo não faz nada, digamos assim, de executar a política. Ele não é psicólogo, ele não é assistente social. Por isso que nós precisamos entender bem isso, que o Conselho não executa política pública. Ele requisita serviços. Vocês entendem bem essa diferença, né? Vou entender já já. A Silvia vai explorar muito isso, né, Silvia? Então deixa eu ser mais rápido aqui. Preparação e capacitação dos profissionais e gestores para atuar de maneira intersetorial. Efetiva inclusão da educação nessas políticas. Participar do comitê de gestão colegiada. Na LDB, né, artigo 12, a Mirella falou dele ontem, né? Os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência. O artigo 26 fala que os currículos da educação, né, tem que ter conteúdos relativos a direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra crianças. Essa clareza nas atribuições dos profissionais. Deixa eu voltar um aqui. A Lei 13.935, aquela dos assistente social e psicólogo nas escolas. É a Lei 13.935 de 2019. Ela que fala que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Essa mesma lei diz que os sistemas de ensino, né, tiveram 1 ano para tomar as providências necessárias ao cumprimento dessa lei. O prazo, portanto, se encerrou em dezembro de 2020. Desde dezembro de 2020, né, a lei que deu um prazo de 1 ano para que esses profissionais fossem contratados. Dezembro de 20. Nós já estamos chegando em dezembro de 23. Ou seja, já são praticamente 3 anos que quem não cumpriu já vai comemorar aniversário de 3 anos de descumprimento. Depois não brigue com o MP não, viu? Quando for puxar a orelha. No artigo 11 do decreto 9.603, depois eu quero que quem tiver mais curiosidade, abra lá, né, no Google, coloca aí decreto 9.603, né, depois dever de casa, leia o artigo 11, salve, tenha ele em mãos, porque é onde está escrito o dever da educação com relação àquela criança que lá na escola vai dizer para a professora, então, estou sendo violentada lá em casa, estou sofrendo abuso sexual. O que fazer? Quais são as etapas? Como agir? Está no artigo 11. Acolher a criança, olha o passo a passo, informar, encaminhar,
Está tudo no artigo 11. O que fazer? Artigo 56 do Estatuto, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de os dirigentes. Olha aqui vocês, dirigentes, eu sei que tem vários dirigentes aqui hoje. O seu dever é comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos contra a criança. Ah, não vou fazer. Não vai fazer, tem a repercussão. Artigo 245 do ECA. Qual é a repercussão? Infração administrativa. Deixar o médico, o professor, o dirigente de escola, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita de confirmação de maus tratos de criança e adolescente. Qual é a pena? Multa de 3 a 20 salários. Peraí, eu não entendi. Quem que vai tomar essa multa aqui? Vamos ler de novo? O professor ou o dirigente da escola. O dirigente lá, o responsável pelo estabelecimento de ensino fundamental, creche ou pré-escola. Tá? Tá sabendo e não fez nada, é omisso, multa de 3 a 20. 3 salários, se você tomar uma multa mínima, hoje são mais de 3 mil reais. Muito cuidado. Agressões e situações de abuso deixam marcas que podem durar por toda a vida, né? Como eu já falei hoje. Em 2022, ano passado, foi onde eu encontrei mais os dados estatísticos, quase 800 crianças menores de 6 anos. Eu não coloquei de 0 a 18 para falar criança e adolescente. Eu fiz o recorte até 6 anos, que é a primeira infância. No Tocantins, quase 800 crianças sofreram violência. E no ano anterior, 2021, 667. Vamos esperar acabar 2023, porque em 2024 vai vir, né, uma nova estatística. Aumento de 31%. Aqueles dados são da Secretaria de Saúde. Agora vamos ver os dados da Secretaria de Segurança Pública. Registrou em 2021 679 BOs, 750 vítimas ao todo, e em 2022, 542 BOs, 605 vítimas. As meninas, como sempre, são as principais vítimas. A subnotificação, como nós sabemos, é imensa. Por que a subnotificação é imensa? Como eu falei ontem, a criança, a adolescente está dentro de casa, muitas vezes com o pai, que é o agressor, com o padrasto, com o avô, com o tio, com o irmão, alguém da família. Em mais de 80% dos casos, alguém da própria família é o agressor. E a criança fica naquele problema assim, sabe? Que desafio que é denunciar o seu próprio pai, denunciar o seu avô. É muito difícil para a criança. E muitas vezes isso não chega para nós. Eu sempre cito o caso da Xuxa, né? Ficou muito famoso. Ela foi ter coragem de falar o que estava acontecendo com ela quando ela já era adulta. Isso acontece com muitas pessoas. Passam a vida inteira sendo abusadas e não tem coragem de contar. Não tem coragem. Em todos os espaços que a criança frequenta, em algum momento pode ser que ela tenha essa coragem de fazer a revelação. Isso pode acontecer, né? Por meio da revelação espontânea, mas na escola, como eu disse ontem, pode ser que vocês detectem uma mudança de comportamento muito grande, aquela criança que tinha boas notas, aquela criança que era alegre, era divertida, expansiva, falava, se divertia, de repente ela virou uma cápsula fechada. Aconteceu alguma coisa. Sempre vai ser abuso sexual? Não, pode ser um milhão de coisas, pode ser depressão. Mas esses sinais, esses sintomas não podem passar despercebidos pelo professor, pelo dirigente da escola. Temos que agir em rede, convocar um profissional da saúde para tentar entender o que está acontecendo. E que bom que hoje nós temos alguém da assistência ou da psicologia dentro das escolas. Podemos contar com esses profissionais, né? Então, uma testemunha presencial pode ser alguém parceiro para poder contar o que está acontecendo. Então, a importância do preparo para a identificação, oitiva e acolhimento dessa revelação. A redação do Estatuto sempre centralizou as comunicações para o Conselho Tutelar. Artigo 13 do ECA fala, os casos de suspeita, vejam, suspeita, tem que ter prova, gente? Não. Basta mera suspeita.
Esses dias nós tivemos um caso aqui em Palmas, muito parecido. Uma pessoa estava caminhando na rua, na calçada, fazendo caminhada, com o cachorrinho, passando lá de um prédio. E começou a ouvir grito de uma criança: para, pai, para, pai, para. Começou a gritar desse jeito. A pessoa parou com o cachorrinho, ficou ouvindo. Era um prédio, e os fatos estavam acontecendo no andar térreo. Então era muito fácil de ouvir os gritos. A pessoa parou e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, era flagrante. Era flagrante. O que estava acontecendo lá dentro? O pai estava escovando o cabelo com força. Para, pai, escovando o cabelo. Era uma suspeita? Tinha que chamar a polícia? Tinha. Estava certo. Ó, os casos de suspeita. Ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante, de maus tratos contra a criança, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. E se não fizer, multa, 3 a 20 salários mínimos. Só que aí, meus amigos, a legislação evoluiu. Porque antes era tudo no Conselho, no sobrecarregado Conselho Tutelar. A legislação evoluiu e veio a Lei 13.431. E essa Lei 13.431, ela quis fazer uma certa divisão. Pergunto a vocês, o Conselho Tutelar é o órgão de investigação criminal? Não. Então, o que a lei falou? Os fatos que você quer denunciar, que você tem suspeita ou que você tem confirmação, denuncie para quem? Para a polícia. Deixa eu colocar aqui no silencioso, gente. Desculpa aí. Olha lá, ó. As denúncias recebidas serão encaminhadas. Inciso 1. À autoridade policial nos casos de apuração de crime. Inciso 2. Ao Conselho Tutelar para aplicação de medida de proteção. E ao MP nos casos da sua atribuição. Para que eu vou encaminhar um fato criminoso para o Conselho Tutelar se eu já sei que não é ele que vai investigar o crime? Ah, mas ele também tem que aplicar a medida. Tudo bem. Então, acho que tem casos que vai ser melhor a gente ir logo para a polícia, para fazer uma prisão, por exemplo, em flagrante, do que ir para o conselho. Em outros casos, não, eu acho que não é caso de polícia, não, é família pobre, é mais caso de assistência social, a criança está com fome, a criança está vindo com a roupa toda suja, sem tomar banho. Tem muitos casos assim, gente? Então, esses casos é mais conselho. Agora, a criança está chegando em casa, está chegando na escola com o olho desse tamanho, a cabeça cortada, saindo sangue da boca, é polícia. É tortura contra o filho. Chicotada. Eu peguei esses dias um caso, o pai usava chicote. Chicote. Achando que era um jumento, né? Ele estava tratando com um jumento do que na carroça. É possível. Nem isso pode fazer mais, né? Maus tratos contra animais, né? Nem contra os animais pode, gente. Lembrando, eu estou falando que a lei evoluiu, né? A lei evoluiu e hoje é crime pela lei Henri Borel. O que é crime? Deixar de comunicar à autoridade pública, veja, não disse qual é essa autoridade. Deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, tratamento cruel, degradante, ou outras formas de violência, de correção, tá vendo? Educação, disciplina contra a criança, abandono de incapaz. Crime, pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Além disso, quem é que pratica esse crime? Aqui está escrito o dirigente do estabelecimento, ou professor, ou médico. Como é que está escrito crime, gente? Deixar de comunicar. Quem é que pratica esse crime? Todos. Lembra do dever de todos? Artigo 18, artigo 70. Eu posso praticar esse crime. A Elaine, a Lady Laura, a Cleidiana, todos nós, qualquer um que sabe que está acontecendo isso e deixa de comunicar o crime, pratica o crime. Então, veja, são atribuições diferentes. A autoridade policial investiga crime, o Conselho Tutelar aplica a medida de proteção. Então, a gente pode realizar o encaminhamento desses casos. Assim, eu sei que o professor não vai conseguir parar a aula e ir lá na polícia para fazer um BO, fica lá 2 horas. Não quero que vocês façam isso. De jeito nenhum. E também não quero que vocês depois tenham que ir lá no fórum ser testemunhas. Eu sei que isso também é chato e é demorado. E vocês vão perder a aula. Ninguém quer isso. Então, como é que eu faço para comunicar? Um ofício.
assinado pelo dirigente, pelo diretor da escola. Ofício, comunicação formal para o delegado de polícia. Tá? Muito melhor, né? Você faz um ofício, a hora que você estiver disponível, você faz um ofício e comunica. Criar um canal de comunicação direta, né? Fazer um acordo lá com a polícia. Ó, vamos criar um canal, facilitar, a gente quer denunciar, mas não dá para a gente ficar aqui na fila. Como que a gente pode resolver isso mais fácil? Mas é imprescindível esse acionamento imediato da autoridade policial, principalmente nos casos de flagrante. Como eu expliquei ontem, flagrante, artigo 302 do Código de Processo Penal, é aquele que está acontecendo o crime naquele momento, ou logo após acontecer, é flagrante. É dever de todos os profissionais que realizam o atendimento da criança, né, seja ele pediatra, psicólogo, seja quem for o professor, comunicar, não precisa ter certeza. Viabilizar uma intervenção precoce, tem que comunicar o responsável. Ah, esses dias eu recebi uma ligação, gente. Eu estava trabalhando, estava na audiência, tocou meu telefone, era o diretor da escola. Doutor, nós estamos aqui com o conselho tutelar, está aí o Lafayette, tá aí, não sei se foram um de vocês dois. Eu estou aqui com o conselheiro tutelar, ele quer pegar a criança e levar para fazer escuta especializada. Mas o pai não está autorizado, o pai não está aqui para autorizar. Aí eu perguntei, mas quem é o abusador nesse. Quem é o suspeito de abusar? É o pai. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O pai é o suspeito, o conselho tutelar quer levar essa criança para fazer escuta especializada e você quer a autorização do pai? É pai. Falei, minha amiga, se o conselheiro tutelar não puder suprir a vontade paterna, no caso que o pai é o suspeito, o conselho entrega o cargo. Entrega o cargo. Vocês estão entendendo isso? Então, assim, né, bom senso, né, e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Nesses casos, é óbvio que o conselho tutelar pode e deve fazer isso. Pode e deve. E você que também é da rede, também tem que apoiar que o conselho faça isso, né? E não criar um problema que demorou mais de meia hora para conseguir solucionar uma coisa que era óbvia. Outra coisa, eu cansei de ouvir, principalmente médicos, os profissionais da medicina, da saúde, invocarem a questão do sigilo médico, do sigilo profissional, para não compartilhar uma informação de uma criança, um adolescente que está sendo vítima da própria família. Não é sigilo médico, não posso compartilhar. Será que é verdade? Código de ética médica. É vedado ao médico, artigo 73, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão, vírgula, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Gente, a lei, ela nunca é absurda. Tem uma ou outra que pode ser. Mas, em regra geral, as leis são óbvias. É óbvio que o médico, no caso desse, ele tem que... você coloca na balança. O que eu vou preservar? O sigilo ou preservar a vida? Código de ética do psicólogo. Ao psicólogo é vedado praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Todos os códigos de ética de qualquer profissão sempre tem uma vírgula. Salvo nesse caso, salvo naquele caso. Doutora? Sim. Também. Porque assim, é óbvio, né? É óbvio. A gente nunca vai poder dar preferência a um sigilo de um crime em detrimento da vida de alguém. A gente pode usar até a legítima defesa. Use uma cláusula genérica do Código Penal. Legítima defesa de terceira pessoa. Revelação espontânea. Ontem eu falei um pouco para vocês. Quanto está meu tempo, Leide? Até 10h30 nós vamos, né? Para a Silvia entrar. Tem mais 15 minutos. Vai me alertando aí. Os órgãos de saúde, assistência, educação, segurança e justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação espontânea da violência. Então, vocês que me ouviram já ontem, hoje eu vou tentar falar com mais calma. O que eu tenho que fazer na minha cidade, então, nos casos em que a criança chega na professora e diz: estou sendo vítima de violência? Nós da rede, vocês da rede, né, nós temos que combinar na nossa cidade, todas as cidades precisam ter um local adequado para fazer escuta especializada. Precisamos treinar uma pessoa que seja, 2, 3.
É bom treinar mais do que umas 2 ou 3, por causa das férias, por causa de questões de saúde, né? Senão, na hora que a pessoa sai de férias, acabou o serviço. Treina umas 3, 4 pessoas, né? E combinem se vai ser na saúde, na educação ou na assistência, o nosso tripé da rede. Onde eu vou fazer isso? Num espaço adequado e acolhedor. A lei não diz onde é. Pode ser no hospital, no posto de saúde, na escola, pode ser no CRAS, no CRES, pode ser em qualquer lugar. Tem uma salinha reservada com 2 poltronas. Peraí, é só isso. Uma salinha reservada com 2 poltronas, gente. Ah, mas pode ser cadeira em vez de poltrona? Aí é palhaçada, né? Precisa ter café e cappuccino? Gente, um espaço adequado, acolhedor. Essa profissional ou esse profissional, qual é o papel dele? É receber de imediato quando o professor não sabe o que fazer. Nossa, a criança acabou de me contar isso. O que eu faço? Corro para onde? Vai correr para esse lugar, vai combinar com esse profissional, que ele vai estar treinado para não induzir o depoimento, para não revitimizar aquela criança, para saber os passos. Existem protocolos reconhecidos internacionalmente. O mais famoso é o NIT, é um protocolo de Nova York, para ouvir, são 8 etapas para se ouvir uma criança. Então, assim, como eu disse, o CNJ tem o curso, a Unicef, né? O Unicef também tem o curso de maneira gratuita. Quem depois quiser o contato da Edilene do Unicef, pergunta aqui para nós, eu tenho contato. Eu sei que muitos municípios estão cumprindo o selo Unicef. O Unicef está nos municípios. O Unicef, gente, é parceiraço. Ontem ia estar aqui, mas a Edilene adoeceu e não esteve. Mas eles estão com os braços abertos, pelo amor de Deus, venham, eu quero ajudar vocês, vocês precisam da nossa ajuda. Contem com o Unicef. Então nós vamos ter uma sala com um profissional que vai colocar no papel, ele vai redigir o que a criança vai falar. Vai colocar no papel, por quê mesmo? Eu já disse ontem. Porque é importante a história da contrarreferência. O que é contrarreferência? É encaminhar aquele fato para quem tem que receber. Imagine que foi um estupro e que foi a menos de 72 horas. O que essa criança vai precisar mesmo? Esse adolescente? Pílula do dia seguinte, profilaxia para não engravidar, para não contrair uma DST. Então essa pessoa, quando está treinada, capacitada, ela sabe o que fazer, ela sabe para quem encaminhar. Ela vai acionar a saúde, ela vai acionar a assistência, ela vai muitas vezes acionar a polícia, vai acionar o Ministério Público. Essa pessoa, quando está capacitada, ela sabe o que fazer com aquele documento. É que o nome é escuta especializada. Esse é o nome técnico que está na lei. Tá? É a mesma coisa. Então, o que é a diferença, como eu disse, de revelação espontânea, é que a revelação espontânea vai acontecer em qualquer momento. Para a professora, para o padre, para a tia, lá no CRAS, na igreja, em qualquer lugar. Está revelando, por que revela? Porque confia. Confia. Quando a criança sente confiança naquela professora, naquele professor, naquela pessoa, ela vai procurar. Muitas vezes acontece isso em palestra. O Railon, cadê o Railon? O Railon foi me falar que a Araguaína está montando uma campanha de conscientização sobre essas questões de abuso sexual. Aí está lá a pessoa numa escola dando palestra, e a doutora Mirella falou isso ontem, e acontece mesmo. A pessoa está dando palestra e ela fala o que é o abuso, como que acontece. De repente, uma criança entende finalmente que aquilo que a pessoa faz com ela não está certo, que aquilo é crime. Então ela revela. Então, revelação espontânea é isso. Ela vai contar para qualquer pessoa. Essa pessoa está treinada e capacitada segundo os protocolos? Não. Por isso que ela não vai fazer a escuta especializada. Porque o nome diz que a escuta é especializada, não é qualquer escuta. Se fosse qualquer escuta, não tinha uma lei nova. Deixava como sempre foi. É uma escuta feita por quem tem uma certa especialização, uma capacitação. É tão difícil de fazer isso, gente? Estou perguntando porque em Palmas nós criamos. E os municípios que estão aqui, num raio de 200 quilômetros, 150 quilômetros, estão trazendo para Palmas, que para mim é mais uma revitimização. Se enfiar a criança num carro, andar 150 quilômetros para vir em Palmas, para contar o abuso e voltar mais 150 para trás,
Não acho adequado. Nós temos que, em rede, nós temos que resolver isso o mais rápido possível. Essa lei é de 2017. Está fazendo 6 anos. 6 anos para a gente ter uma sala com 2 cadeiras e uma pessoa capacitada. É capacitação de graça. Não precisamos de tanta dificuldade para ter uma sala e 2 cadeiras, gente. Já tratei disso. Os serviços, artigo 9º, parágrafo 2º, os serviços deverão compartilhar entre si de forma integrada as informações coletadas junto às vítimas. Para que isso? Mais uma vez, para que quando... Por que eu preciso compartilhar informação, gente? Compartilhar só com quem tem que receber. Como eu disse, é uma informação sigilosa? É sigilosa. Eu não posso sair compartilhando isso. Eu vou compartilhar apenas com quem tem que receber. Então, quando aquela pessoa está treinada, ela já sabe com quem compartilhar. E por que é tão importante isso? Porque quando a criança ou adolescente for lá no CREAS, for lá no hospital, onde ele for, a informação chega antes. Então, a pessoa do hospital já vai ler o que aconteceu e não vai ter que perguntar o que aconteceu. Lembra da revitimização? Se toda hora você perguntar o que aconteceu, essa lei é jogada no vaso sanitário da descarga dela. Não é para perguntar o que aconteceu. Uma única pessoa vai perguntar, vai pôr no papel, vai documentar e vai compartilhar com quem tem que receber. A informação chega antes e a pessoa chega depois apenas para receber o atendimento. O compartilhamento completo do registro de informações será realizado por meio do encaminhamento ao serviço, ao programa. Artigo 30. O compartilhamento de informações que trata o artigo 29 deverá primar pelo sigilo dos dados pessoais. Agora nós estamos vendo aquela LGPD para nos preocuparmos ainda mais. Saibam vocês que eu e minha equipe do CAOP, nós provocamos o Ministério da Cidadania em Brasília e o Ministério de Direitos Humanos. Provocamos 2 ministérios. A gente não dá passo pequeno não, doutor. Provocamos 2 ministérios dizendo, olha, vocês do governo federal tem a obrigação de criar um sistema nacional de compartilhamento de informações, porque esse decreto não é de Palmas, não, é um decreto federal. E os municípios estão com dificuldade de ter um sistema. Pô, quem que vai conseguir criar um sistema? Não é, acho que nem o município de Palmas consegue. Claro, vamos fazer um Google Forms, tudo bem, aí faz. Mas a ideia aqui não é um Google Forms. A ideia, olha só que espetacular, é como se fosse um aplicativo, que os programas, os serviços teriam, e que a informação fosse compartilhada de maneira imediata, né? E o governo federal faz isso com o pé nas costas, né? Para ele é muito simples fazer isso. Trabalho integrado, artigo 16. O poder público, aqui eu não vou falar porque... Bom, a lei, então, possibilita em tese a realização de até 3 escutas, digamos, estou usando o termo escuta de uma maneira genérica, tá? Primeira escuta, é a escuta especializada, é aquela que eu falei para vocês. Tem um estudo, gente, que diz o seguinte, que uma criança, um adolescente vítima de violência no Brasil, até dias atuais, é ouvida em média 8 vezes sobre o fato. 8 vezes ela tem que contar a forma como o agressor a violentou. Isso é a revitimização. Quando você consegue tirar essa lei do papel e aplicar ela muito bem aplicada, mesmo assim, normalmente, ainda a vítima vai ser ouvida 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque a primeira vez é a tal da escuta especializada, que eu já contei para vocês. A segunda escuta é a feita pelo delegado de polícia. Muitas vezes o delegado ele vai ter que complementar a escuta, perguntar mais alguns detalhes. E a terceira vez é no fórum, feita em depoimento especial. Veja que o nome muda. Escuta especializada é a primeira feita pela rede de proteção. Depoimento especial feito pelo delegado, já muda o nome, é depoimento especial. E pelo juiz também, chama depoimento especial. Se a gente fizer bem feitinho, a vítima vai ser ouvida 3 vezes. Aqui em Palmas, nós estamos tentando fazer de uma maneira um pouquinho diferente disso. Como que a gente faz? A vítima passa pela escuta especializada. Nós temos hoje um centro integrado para realização de escuta especializada, conseguimos fazer isso. Essa escuta está sendo bem feita, coletando todos os dados
encaminha para a saúde, para a educação, para a assistência. E em seguida encaminha também para o delegado de polícia. Quando a escuta tem as informações suficientes, o delegado lê e fala, nossa, eu tenho todas as informações. Por que eu vou ouvir essa vítima de novo? Não vou ouvir a vítima, não. Vou ouvir só testemunhas. Vou só produzir um laudo de corpo de delito. A vítima não é ouvida naquela segunda etapa. Aí pula direto para a terceira etapa. Só é ouvida em juízo. Em juízo, muitas vezes, ela vai acabar sendo ouvida por causa do princípio do contraditório, da ampla defesa. Muitas vezes, a própria defesa vai fazer questão de ouvir, tentar explorar essa prova. Tá? Mas, se for bem feitinha, dá para a gente tentar trabalhar entre a primeira e a terceira. Uma escuta e um depoimento. Tá? Não deu tempo? 10h30? Então, vou mais 3 minutos, então. Artigo 19 da Lei 13.431. União... isso aqui, ótimo. União, Estados, DF e os municípios poderão estabelecer, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, os seguintes procedimentos. Inciso 1. Elaboração do Plano Individual e Familiar de Atendimento, valorizando a participação da criança e do adolescente e, sempre que possível, a preservação dos vínculos familiares. É aqui que eu queria chegar, Leide. Como que eu ia parar antes? Não tinha como. Aqui, ó. Vou até dar uma pulada para chegar lá onde eu quero. Aqui. PAF. Sugestão de atuação. Tem aqui alguns conselheiros de Palmas. Nós já estamos começando a trabalhar dessa forma, que é o que é o PAF, então. O Conselho Tutelar, por ser o colegiado, ao identificar uma situação de uma proteção especial, por exemplo, uma situação em que a gente vai ter que afastar ou o agressor do lar, ou a criança vai ter que sair de casa, o que a gente sempre evita. Né? A gente sempre quer que o agressor saia do lar. O agressor sai do... Quem está praticando o crime que saia. Não é a criança que tem que ser acolhida. Hoje, para você tirar o agressor do lar, tem várias formas. A Lei Maria da Penha traz a previsão do agressor ser afastado do lar. O Código de Processo Penal, no artigo 19, tem a cautelar de afastamento do agressor do lar. O artigo 130 do Estatuto da Criança tem lá expressamente que o agressor vai ter que sair do lar. Agora vem ali a lei em Riborel, dizendo a mesma coisa. Medida de proteção em favor da vítima. O agressor vai ser afastado do lar. A gente tem que parar de querer acolher a criança. Tadinha da criança, leva ela para o abrigo. Por isso que eu quis começar com aquele vídeo. Mostrei para vocês aquele vídeo que ficar levando criança para abrigo faz mal para o desenvolvimento da criança. Quem sai de casa é o agressor. Posto isso, vamos dar sequência. Então, quando o Conselho Tutelar está diante de uma situação como essa, o que ele faz? Quando ele está antevendo evidências de necessidade de afastamento do convívio familiar, o Conselho determina a confecção e a execução de um plano de atendimento familiar para a articulação de todas as políticas públicas. Como eu disse, o Conselho não executa política pública. O Conselho ele vai convocar, ele vai requisitar das outras secretarias que façam, que atendam, e agora que se construa um plano de atendimento familiar. Porque quando a criança está com problema, o problema não é só dela, né, gente? O problema muitas vezes é o pai que está envolvido com álcool, com drogas, é a mãe que está sem trabalhar, que não tem renda, uma série de problemas familiares. Por isso que o plano é individual e familiar, tá? Para a articulação de todas as políticas públicas, serviços e equipamentos cuja atuação é necessária. Então, esse PAF, Plano de Atendimento Familiar, confeccionado em uma reunião designada para essa finalidade, é só o Conselho que pode convocar essa reunião? É só o Conselho que pode articular? Não, né? É dever de todos, lembra? Todos nós compomos a rede. Eu que estou na educação, posso chamar isso? Claro, você que vai convocar a rede para fazer um PAF. Eu da assistência também posso? Todos nós podemos. Está no artigo 19 da Lei 13.431. Como que eu faço isso, então? Chama uma reunião para essa finalidade, conta com a participação do Conselho Tutelar, do CRAS, do CREAS, todas as políticas de serviço que você acha necessário para atender aquele caso. Exemplo, você já sabe que o pai está usando álcool, drogas. Tem que ter alguém da saúde que entenda desse assunto. O problema é moradia.
tem que chamar alguém da prefeitura que trate de moradia. E por aí vai. Avaliar a participação de entidades privadas, se é necessário ou não. Formaliza isso num documento escrito. Consta a identificação de todos os membros do grupo familiar, as medidas protetivas já aplicadas pelo Conselho Tutelar, síntese da situação de risco identificada, o plano de intervenção da rede, as providências a cargo de cada órgão. Isso é muito importante, né? Não adianta sair de uma reunião sem as providências de cada um. O que cada um vai fazer. Isso é o mais importante. E mais do que isso, o que cada um vai fazer e em qual prazo. Quem vai fazer o quê e em que prazo. Esse é o nosso combinado. O prazo e as reuniões de avaliação com uma periodicidade mínima mensal. Olha só, cumprindo o prazo, Lady Laura. Corri um pouquinho, desculpem essa correria toda, mas consegui exaurir aqui os slides. A Silvia vai chegar agora falando muito de Conselho Tutelar, essa relação do Conselho Tutelar com a rede, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo. Muito obrigada, Teste Som. Muito obrigada.